Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe, comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, sobre séries, sobre cultura em geral, tá? E outras coisinhas mais, tá? E hoje vamos continuar a falar sobre cinema, tá? Hoje eu quero trazer um filme bem interessante, americano, chamado Jardim dos Desejos, com Joel Edgerton e com a Sigourney Weaver, tá? É interessante a gente perceber que ela tá fazendo ali um papel meio que secundário, mas ela tá no filme, tá? E não é todo dia que a gente vê a Sigourney Weaver atuando em filmes que estejam meio que fora dos blockbusters, né? Essas coisas todas aí, né? A gente geralmente vê ela em Alien, Ghostbusters, né? Essas coisas mais recentes, que tem aparecido de repente mais recentemente, tá? Mas agora ela tá fazendo um filme bem interessante. Do que se trata esse filme? Esse filme se trata de um jardineiro, tá? Que é interpretado pelo Joel Edgerton, né? Ele tinha um nome lá meio esquisito que começava com M, né? Um negócio assim, tá? E ele trabalhava para uma milionária, né, que era a Norma, né, que é interpretada pela Sigourney Weaver, né, e ele cuidava dos jardins, né, da propriedade dela, né. E aí o filme ele tem toda uma retórica, toda uma discussão, todo um conhecimento sobre jardinagem que é exposto para o espectador no início do filme, fica com uma curiosidade bem interessante, né, falar dos tipos de jardim, falar, por exemplo, que uma semente especulava-se que ela tinha um tempo de germinação de 150 anos, que ela poderia, se fosse plantada, né? E no intervalo de 150 anos ela ainda poderia germinar. Hoje sabe-se que ela tem uma duração de mais de 800 anos, de 800 a 1250 anos, né? Então você tem esses dados interessantes que fica uma curiosidade legal para o filme. Mas a história do filme ela pega um outro rumo, né? Ele é o jardineiro de confiança, né, da Norma, né? Que é interpretada pela Sigourney Weaver, só que a Norma ela tem uma sobrinha neta que é considerada uma garota problemática, né? Que ela perdeu a mãe, perdeu a avó, coisa e tal, né? E ela acabou ficando meio largada no mundo, se meteu com gente que não prestava. E aí a Norma pede, né, justamente para que o personagem, para que o jardineiro ensine o ofício da jardinagem para ela, para tentar dar uma recuperação para ela, né, no final das contas, né? E a Norma se mantém uma certa distância da sobrinha neta dela, tá? E quando elas vão tentar se aproximar, né, a coisa é bem conflituosa, né? A Norma, inclusive, é uma pessoa muito dura, né? Uma personagem muito dura, uma personagem muito intransigente, né? E é o tal negócio, mesmo que ela tenha trazido a sobrinha neta dela para aprender o ofício de jardinagem, né, nos jardins da casa da Norma, a Norma não consegue se relacionar bem com a garota. E por um outro lado, né, essa sobrinha neta, aos poucos ela vai se aproximando cada vez mais do jardineiro. Até que chega um momento que a Norma, né, que tinha um caso com o jardineiro, né, fica completamente tomada pelos ciúmes e expulsa os dois da propriedade. O grande detalhe é que esse jardineiro, né, ele tem uma vida pregressa muito complicada. Ele fez parte de um grupo neonazista, né? E aí, para ele poder se redimir perante a polícia, né, ele acabou virando a casaca, acabou trabalhando como informante da polícia, né? E ele fez com que vários desses nazistas ou fossem presos ou fossem mortos. E ele tinha que viver com uma outra identidade, tá? Para justamente não ser procurado pelos nazistas, e isso afastou ele definitivamente da família, porque a família também não poderia estar perto dele, para a família também não sofrer risco. O paradeiro da família era uma coisa completamente desconhecida, né? E ele, na época que era neonazista, né, ele encheu o corpo de tatuagens, né, para depois tirar aquele monte de suástica e SS do corpo dele, ficou meio complicado, ele acabou mantendo aquilo, apesar dele estar completamente redimido, dele estar completamente arrependido, né, dessa vida pregressa, né? E aí quando ele e a moça, né, a sobrinha neta lá da Norma, são expulsas, né, da casa, né, os dois acabam vivendo juntos. Mas vivendo juntos por quê? Porque essa sobrinha neta dele, né, a sobrinha neta, né, da Norma no caso, né, ela tinha um caso com um cara que não prestava, né,
o cara enchia ela de bordoada, né? E seria arriscado ela voltar para onde ela morava, né? Porque ela poderia, né, ser subjugada por esse sujeito, né? Ser mais agredida novamente. E ela vai viver, né, justamente com o jardineiro escondida por causa disso, tá? E quando ela descobre que ele é completamente coberto de tatuagens nazistas, né? Aí a vida dele acaba vindo à tona, a vida pregressa dele acaba vindo à tona. Isso provocou um conflito muito grande, mas logo depois eles reataram, né? E começaram a ter um caso amoroso realmente, tá? Só que o grande problema é que esse cara que bateu na sobrinha neta da Norma vai na propriedade da Norma e destrói o jardim da Norma todinho, né? E aí o nosso amigo, né, que era um ex-nazista, né, ele vai voltar, vamos dizer assim, à carga, vai atrás dos dois caras, né? Ele chega a oferecer uma arma carregada para a sobrinha neta explodir a cabeça dos dois caras, né, do cara que batia nela e do amiguinho lá, do capanguinha dele, coisa e tal. Só que ela decidiu não matar os caras e ele, para poder dar uma lembrança, né, ele pediu para eles esticarem as pernas e começou a dar murros no joelho para arrebentar os joelhos dos caras todinhos, para os caras nunca mais se meterem com ela, né, esse negócio todo, né. O que vai acontecer depois? Depois eles vão acabar, né, no final do filme, tentando convencer a Norma, né, de que eles poderiam voltar à propriedade, eles poderiam cuidar do jardim todo, recompor o jardim todo novamente, tá? Desde que eles vivessem, desde que ele, né, o jardineiro e a sobrinha neta morassem na cabana, né, que ele ocupava na casa, né, como podemos dizer, como marido e mulher, né? Obviamente que a Norma ficou louca da vida, né? Ela queria inclusive atirar no jardineiro, coisa e tal, mas o jardineiro tinha, né, descarregado a arma dela, né, antes dela apontar a arma para ele, né, no final das contas, né. E aí o final fica meio que em aberto, porque tudo isso ia depender da decisão da Norma, se a Norma ia aceitar eles vivendo como marido e mulher na propriedade dela, né, e em contrapartida ele conseguiria fazer, né, o jardim voltar a ser o que era antes, né, ou se ela não ia aceitar. E aí o filme meio que termina em aberto, tá? A gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o que vai passar desse campo diegético, tá? E eu acho que a escolha do final fica, né, para o espectador, que é uma coisa que eu acho sempre interessante no filme. Esses filmes em aberto, o espectador acaba fazendo o seu próprio final, bem o estilo do Você Decide, como tinha antigamente na Rede Globo, né, no caso, tá? Só esqueci de avisar que eu dou spoilers, né? Eu já contei o filme todo para vocês. Desculpa, gente. Realmente eu exagerei nos spoilers dessa vez, tá? Mas é um filme legal, gente. É um filme que vale a pena assistir, principalmente pelas atuações do Joel Edgerton, tá? Ele realmente está muito bem no filme, né? E a Sigourney Weaver, quando aparece, ela também rouba bastante a cena, né? Como uma mulher, vamos dizer assim, que era toda classuda, toda posuda, de uma camada social alta, né? Mas quando ela perdia a paciência, né? Quando ela ficava zangada com alguma coisa, ela perdia completamente as estribeiras e ficava completamente intransigente. Só pela atuação desses dois atores já vale a pena o filme. Agora, é bem interessante a gente perceber que esse filme, né, ele vai ter, né, meio que um plot twist, né, porque a gente acha que a coisa vai ficar o tempo todo na jardinagem, né, naquele ambiente bucólico da casa da Norma, que os conflitos seriam todos estabelecidos e resolvidos ali, né, e quando a Norma expulsa os dois, né, eles vão para uma vida completamente fora daquele jardim bucólico da casa dela, né? E eles vão começar a conviver com o submundo, né? Com o que eles tinham antes, né? De irem para a casa da Norma, né? Tanto o jardineiro quanto a sobrinha neta, no final das contas. Então, o filme ele tem mais ou menos duas partes, né? Uma parte que é a parte, o núcleo, né, do jardim, né, da casa da Norma, e o núcleo do submundo, né, onde depois eles vão ter que resolver todas essas diferenças que estão acontecendo com eles aí, fora daquela propriedade bucólica, tá? É um filme que vale a pena. Eu particularmente gostei bastante do filme, eu acho que dá para vocês assistirem aí, apesar de eu já ter contado tudo, né, coisa e tal, mas quem acompanha meus vídeos já sabe que eu dou spoiler de cima a baixo, né? Então é o tal negócio, né, gente? Não é por falta de aviso, embora eu não tenha avisado lá no início do vídeo, né? A gente sempre sabe que a maioria das pessoas que assistem meus vídeos sabe que eu dou spoiler sempre, tá? E se não tá sabendo, que fique sabendo agora, tá? Desculpa não ter avisado antes, tá? É isso aí, gente. Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos.
Não deixe de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br, meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Abração, fui e até a próxima.